Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Miqueias. As informações básicas: o autor é Miqueias, a data aproximada é 735 até 710 a.C., o local é o Reino do Sul e as fontes são as pregações de Miqueias ao povo. O alvo é o povo de Judá. E o versículo-chave é Miqueias, capítulo 4, versículo 11. E a palavra-chave é a palavra julgamento. O resumo do livro. O profeta Miqueias, ele proclama a libertação das pessoas que vão de Jerusalém para a Babilônia. E conclui com a exortação para Jerusalém e também destruir as nações que se juntam contra ela, né, contra a cidade de Jerusalém. E o governante ideal viria de Belém para defender a nação, e o profeta proclama o triunfo do remanescente de Jacó, prevendo também um dia quando o Senhor iria limpar o país da idolatria e confiança no poder militar. Então, esse é o resumo do livro de Miqueias. O profeta ele apresenta o conciso e poderoso da exigência da justiça e lealdade e anuncia o julgamento sobre aqueles que têm seguido os caminhos de Onri e de Acabe. E o livro termina com uma liturgia profética e elementos de um lamento. Israel confessa o seu pecado e recebe garantia de libertação por meio de atos poderosos do Senhor. O que nós encontramos então no conteúdo de Miqueias? Os oráculos que alternam entre a profecia de ruína de Israel e de Judá, por causa dessa idolatria e injustiças sociais que esses dois cometiam, né, que aí é um povo só, que está falando dos israelitas, e profecias de esperança futura baseadas na misericórdia de Deus. Então, há essa alternância desses dois assuntos. As ênfases é a ameaça de juízo divino pelo rompimento da aliança com Deus. O Senhor como um Deus de justiça e misericórdia, que defende a causa dos pobres e exige o mesmo do seu povo após o juízo de Deus. E é interessante também que, ainda nas ênfases, o Deus vai restaurar Jerusalém por meio do rei, da linhagem de Davi, que é esse rei prometido, nós vamos ver já, e Deus como o Senhor de todas as nações. O propósito do livro. A mensagem do livro de Miqueias é uma mistura de julgamento e esperança. Então, porque ora está julgando a nação, né, Israel e Judá, e ora traz uma mensagem de esperança, como uma mensagem do Messias, né, como a esperança da chegada do Messias. Por um lado, as profecias então anunciam o juízo sobre Israel e os males sociais que eles estavam fazendo, e também a liderança corrupta e a idolatria que o povo e a liderança também estavam cometendo. E também esperava que este julgamento culminaria com a destruição de Samaria e de Jerusalém. Por outro lado, o livro proclama não apenas a restauração, mas a transformação e a exaltação de Israel e Jerusalém. O esboço do livro. Dos capítulos 1 a 3, a predição de juízo. De 4 a 5, a predição de restauração. O apelo por arrependimento, no capítulo 6 a 7. As principais personagens, então, do livro de Miqueias. Deus, claro e óbvio, Miqueias e também o Reino do Norte, que estava prestes a ir para o cativeiro. Então, Miqueias, ele é um profeta pré-cativeiro assírio. Então, é importante a gente se localizar nesse tempo. Curiosidades do livro de Miqueias. No capítulo 5, verso 2, é uma das mais claras e mais importantes profecias do Antigo Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco, se cumpre no Novo Testamento. Miqueias é citado como argumento para salvar a vida de Jeremias. Interessante, né? Miqueias ele é citado lá no livro de Jeremias, capítulo 26 e verso 18.
Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Destaques, então. O profeta do povo. Pouco se sabe sobre Miqueias. As únicas informações que o livro dá são o seu nome, que significa quem será como Deus, e a sua origem, que é morastita, isto é, oriundo de Moresete. Até um trava-línguas aqui. Uma pequena aldeia a sudeste de Jerusalém. Também especula-se que o pai de Miqueias não é mencionado lá em Miqueias capítulo 1, verso 1, por conta da sua origem humilde. Né? E também especula-se isso. Soma-se também a isso a preocupação com o profeta, do profeta com a plebe, né? Com as pessoas mais vulneráveis, exploradas em Israel. E tudo isso leva à construção da imagem de Miqueias como o profeta do povo. O alerta de Miqueias, então. A sua mensagem, ela anuncia o julgamento, destruição e esperança. Então, nós vemos sempre um contraste, né, essas duas vertentes, do juízo e da esperança. E a profecia soa com alertas a Israel, pois o livro é marcado pelo verbo ouvir. Interessante. Essa palavra ouvir, esse verbo, ele aparece algumas vezes no livro, o que convoca o povo a escutar a mensagem do Senhor. Cada aparição, então, desse verbo abre uma nova pregação do profeta. Então, quando o profeta começa a ouvir a palavra do Senhor, né, quando ele usa o verbo ouvir, aí começam as profecias, né? A pregação do profeta está aí nas referências aí no livro de Miqueias. A influência, então, de Miqueias. Provavelmente tinha profetizado em Jerusalém, e a sua influência pode ser vista na citação de suas palavras pelos anciãos, lá em Jeremias 26, como disse, lá é citado o profeta Miqueias. E o livro de Miqueias também ele é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, lá em Jeremias 26, 18, que cita essa questão do profeta Jeremias, e Miqueias é usado ali para ajudar o profeta Jeremias. Miqueias capítulo 3, verso 12. Os anciãos de Israel usavam Miqueias como argumento para salvar a vida de Jeremias. Mateus capítulo 2, versos 5 e 6 faz essa referência a Miqueias capítulo 5, verso 2, que os magos, né, que vão ali adorar, vão atrás do menino que nasceu, eles estão amparados na profecia de Miqueias para encontrar o Messias, para encontrar o Senhor e nosso Salvador. Então veja que há esse cumprimento da profecia e está baseado nisso, né? Os magos, né, ali, os magos, os reis ali, aquelas pessoas que estão com que vieram para adorar o Messias, eles estão amparados nessa profecia do profeta Miqueias. Também lá em Mateus capítulo 10, versos 35 e 36, faz uma referência a Miqueias capítulo 7, verso 6, quando Jesus citou Miqueias ao chamar os seus discípulos. O que nós encontramos de doutrinas no livro de Miqueias? A santidade pessoal. O livro de Miqueias, ele é iniciado com a terrível descida do Senhor à terra, que sai do seu lugar e até os montes se derretem. Então, veja que essa questão da santidade pessoal, né? E a razão dessa presença de Deus, né? Deus vir visitar a terra, né? Ela é devastadora, porque Deus não tolera o pecado. E a presença do Senhor se torna tão terrível que o livro mostra o pecado disseminado no mais íntimo do povo e não tem limites para saciar os seus desejos. Ou seja, o povo não está nem aí. O povo anda no pecado e quando essa presença de Deus manifesta, né, essa presença é manifestada, até os montes derretem. A responsabilidade social, isso é um outro tema também que nós já vimos em outro livro dos profetas menores. O profeta ele mostra que a justiça social é responsabilidade também do indivíduo, ou seja, também de cada pessoa. E ao longo da sua profecia, os sinais de corrupção dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, violando essas leis, né, essas leis de manutenção da justiça social em prol de si próprio. Então veja que
Miqueias, ele vai combater isso também, porque as pessoas estavam lá, nem aí, né? Só eu que me interesso. Só interessa a minha, o meu desejo, o meu umbigo, né? Ninguém está preocupado com o outro. E a Bíblia fala, na lei de Moisés, fala para não fazer de tal forma, a gente já vai ver isso. Então, esses líderes, eles aceitavam suborno, eles se aproveitavam de viúvas, de órfãos, e também eles roubavam esses vulneráveis e desapropriavam injustamente. Eles também enganavam, eles eram injustos, e tudo isso é contra a lei do Senhor. Então, Miqueias relata que não há justos não há justos lá, mas todos estão corrompidos individualmente de alguma forma. Então veja que quão terrível estava o povo, esse povo pré-cativeiro. Ainda em doutrinas, o caráter de Deus em Miqueias. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é providente, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é o único Deus, Deus se ira também. Veja, meus irmãos, que o capítulo 7 de Miqueias, ele é o capítulo que mais mostra esse caráter de Deus, né? No capítulo 5 também mostra, no capítulo 6 também, mas o capítulo 7 mostra muito esse parâmetro do caráter de Deus. Miqueias e o Novo Testamento. Miqueias capítulo 5, verso 2, como já desde o início estou falando enfatizando esse versículo especificamente, é uma profecia messiânica citada pelos magos que foram procurar o rei nascido em Belém. O rei dos judeus, está lá em Mateus 2,6. Porque estes reis do Oriente eram familiarizados com as escrituras hebraicas. É por isso que esses reis, eles baseados e amparados nas profecias hebraicas, no texto bíblico, né, no texto ali do Antigo Testamento, eles sabiam que a partir da pequena aldeia de Belém sairia o Messias. Tanto é que quando é, o Herodes ali está preocupado, ele pergunta para os estudiosos da época, para os principais da época, pergunta onde deveria nascer o Messias. E aí eles informam que seria em Judá, que seria em Belém. Né? Então, veja essa questão. Então, a mensagem também de pecado e arrependimento, restauração por parte de Miqueias, encontra-se também o seu cumprimento final em Jesus. Ou seja, com base em todo aquele cenário que estava vivendo o profeta e o povo pré-cativeiro, é, a, 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 essa questão do pecado, o arrependimento e a restauração que só vai acontecer através do Messias, através de Jesus. E a aplicação prática, Deus dá avisos que não tenhamos que sofrer a sua ira. Então, Deus sempre avisa, meus irmãos. Deus sempre avisa. Ninguém vai chegar lá no inferno e vai dizer assim: eu estou aqui porque eu não sabia. Não, isso não vai acontecer. Deus é um Deus justo. Então, Deus avisa antes de acontecer qualquer coisa. E o julgamento de Deus é certo. Se as advertências de Deus não forem ouvidas, não forem cumpridas. A sua provisão ao pecado é através do sacrifício de Jesus. E muitas pessoas podem e até rejeitam esse sacrifício. Então, essa é interessante, essa questão prática. E para o seguidor de Cristo, então, Deus nos disciplinará. Não por ódio, mas porque Ele nos ama. E Ele sabe que o pecado destrói. No livro de Miqueias, ainda na aplicação prática, Deus repreende e consola as pessoas de Judá, apelando a que obedeçam à sua vontade. E o tema central do livro, então, está resumido no versículo 8 do capítulo 6. Deus não pede nada além de que andemos com Ele. O resto é consequência desse andar com Deus, desse estar com Deus. Cabe a nós, então, assumirmos esta responsabilidade de andarmos com Deus e fazermos conforme a sua vontade. Deus disse, né, sede santos, porque eu sou santo. E para nós concluirmos,
O livro de Miqueias é uma maravilhosa representação profética dos elementos essenciais da história bíblica, tanto em sua expressão no Antigo Testamento, quanto na maneira como ele pré-anuncia o Novo, o Messias prometido e a restauração ao seu povo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que todos possam ler o livro de Miqueias. Dá para ler numa sentada só, é rapidinho de ler. Meus irmãos, se ficar com alguma dúvida, posta aqui nos comentários, faz aquele pacotão do YouTube, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta, curte, compartilha e que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.